Paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, tua família. Que Deus possa abençoar grandemente, amém, meus amados? Amados, vamos estar falando uma palavra do Senhor, o qual o Senhor tocou no meu coração. É uma palavra bem breve, deixarei bem breve tudo, mas falar aquilo que Deus tocou no meu coração para falar para os irmãos, amém? Antes de tudo, para nós iniciarmos a palavra e falar o que Deus tem para falar para as nossas vidas, vamos estar fechando os nossos olhos para fazer uma oração, para que Deus possa abrir os nossos ouvidos espirituais e que venha nos falar através da Tua palavra em nossos corações, amém? Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido Deus, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, Te louvamos porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder, Senhor. Senhor, venham a partir deste momento, Senhor, a pedir, Senhor, a esta pessoa que me escuta, Senhor, que está do outro lado, Senhor. Eu não sei a situação dela, eu não sei a situação dele, Senhor, mas Tu sabe de todo o coração, de toda a tua alma, de tudo, Senhor, o que essa pessoa passa, Pai. Pai, através dessa palavra, o qual o Senhor tem tocado no meu coração, Pai, eu peço agora que o Senhor coloque sobre o coração desta pessoa, coloque sobre a alma desta pessoa, Senhor, para que essa palavra possa ser um fortalecimento espiritual, para que essa palavra possa ser algo, Senhor, que toque, Senhor, na vida dela, Senhor, e guarde como resposta do Senhor, Pai. Pai, que não, essa pessoa não veja a pessoa que está falando, mas que veja, Senhor, a Tua palavra, o Teu entender, o que o Senhor quer falar nesta noite, Senhor. Então venha, Senhor, a tocar, Senhor, nesta pessoa, Senhor, para que ela possa, Senhor, escutar aquilo, Senhor. Então eu peço a partir deste momento, Senhor, desligue o mundo inteiro ao redor dessa pessoa, abra os ouvidos espirituais dessa pessoa, para que ela possa ouvir esta palavra e sim, Senhor, sim entender, Pai, entender o que o Senhor tem para transmitir, Senhor. Então, Senhor, eu te peço que usa-me para falar com os teus servos, Senhor. Então, Senhor, eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu povo. Que Deus abençoe a tua vida. Peço aos irmãos que aqueles que querem abram a sua Bíblia no primeiro livro de Gênesis, capítulo 37, e apenas um versículo que nós iremos ler hoje. Amém. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis 37, versículo 20. Para adiantar, enquanto vocês estão procurando, vocês podem pausar aqui. Eu vou adiantando as palavras para não tornar muito longo. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Somente até aqui, amém? Amados, é uma palavra que acredito que você já escutou a história desse rapaz. A palavra vai nos dizer uma história de José. Acredito que todos aqui já conhecem a história de José. Um José o qual foi vendido pelos teus irmãos, passou um tempo no deserto de Faraó, foi servo de Potifar. Depois de servo de Potifar, foi caluniado pela tua própria esposa de Potifar. Foi parado numa prisão, ficou muito tempo numa prisão. Interpretou o sonho de dois rapazes, um deles morreu e o outro voltou ao palácio. Depois de muito tempo de ter interpretado o sonho dentro da prisão, Faraó estava com um pensamento, um sonho que ninguém interpretava. Porém, este rapaz que uma vez José interpretou, falou de José que estava na prisão. José então foi chamado, pediu para interpretar, e todos conhecem a história. José virou governador através não só da sua interpretação, mas como seu direcionamento para Faraó. Mas eu tenho uma palavra de Deus hoje para falar na tua vida a respeito desse versículo que nós lemos. Nós lemos um versículo que estão os irmãos conversando entre eles. A palavra vai dizer que os teus irmãos estão conversando um com o outro, já com José já ali no meio, já com José ali já de primeira instância. A palavra, mas antes que nós entendamos esta palavra, vamos voltar um pouquinho no início. No início do capítulo nós vamos ver que José tem alguns sonhos, 3 confirmações.
3 confirmações que não foi José que quis sonhar aquilo, mas sim Deus colocando este sonho através da vida de José. Acredito que muitos sonhos que nós temos é Deus colocando estes sonhos nos nossos pensamentos, mostrando sobre detalhes. Pessoas que têm revelações através de sonhos sabem muito bem que Jesus, quando ele via esse pensamento aos nossos sonhos, nós conseguimos observar por detalhes o que Deus quer falar, o que Deus tem para as nossas vidas. E o sonho de José era nada mais que são pessoas iam dobrar os seus joelhos diante a ele e adorar e servir a ele. E José, por ser uma pessoa tão boa, acreditou que quando recebeu esses sonhos, falou para os seus irmãos acreditando, isso com as minhas palavras, acreditando, talvez se eu falar para os meus irmãos eles vão se alegrar, talvez se eu falar para um outro irmão ele vai se alegrar junto comigo, vai estar comigo nesta batalha, vai acreditar nesse meu sonho e pode me ajudar. Mas não foi bem assim a história de José. A história de José vai contar que os irmãos, quando ele falou esta palavra para os teus irmãos, os irmãos muito se iraram e questionaram a ele, dizendo, vou te servir nunca na minha vida. Isso com as minhas palavras, nunca na minha vida eu vou te servir, nunca iremos te servir. Ele contou para o pai, mesmo gostando muito, mesmo sendo um dos filhos prediletos, também não aceitou. E foi rejeitado por todos através deste sonho. Mas a jornada então começou, os teus irmãos foi a trabalho, para longe. A palavra de Deus vai dizer que era muito longe, de uma distância para outra. Os estudiosos veem que são mais de 100 quilômetros de caminhada. Então José, por ser o menor da casa, o mais novo, estava ali em casa, estava fazendo seus outros afazeres, enquanto seu pai Jacó chama e diz, filho, vá ver como os teus irmãos estão. Vá até aquela distância, vai lá ver se seus irmãos estão vivos, se estão bem, se estão necessitando de algo. E José era muito obediente, não guardou as palavras dos teus irmãos assim que responderam sobre o sonho. Mesmo assim, tratou com obediência e a maior alegria, felicidade. Eu vejo José caminhando com alegria, mesmo sendo uma distância caminhando. Vou ver a minha família, é meu sangue, eu preciso dar esta importância. E numa visão, chegando próximo aos teus irmãos, os teus irmãos planejam algo contra o teu irmão mais novo. E nesta palavra que nós acabamos de ler, nós vemos que os irmãos alguns pretendem até matar. Falei, vamos matar ele, vamos lançar nesta cova. E nós dissemos ao nosso pai que uma fera comeu, que uma fera matou. E nós pegamos a túnica dele, manchamos de sangue e vai ficar tudo bem. Vai ter tristeza pelo nosso pai, mas vai passar. É o filho mais predileto, mas vamos fazer isso. Você acha que os sonhos dele vai se realizar? Vamos fazer isso que eu quero ver o sonho dele se realizar. Até aí tá tudo bem os pensamentos dos irmãos. Para eles estão tudo ok. Mas eles esqueceram de uma coisa. Eles esqueceram que os sonhos de Deus, as promessas de Deus é um decreto. As promessas do qual o Senhor tem colocado em nossas vidas é um decreto. É um decreto que coloca as nossas vidas ali em jogo. É um decreto que ninguém tira. Se nós formos pular para o livro de Daniel, não só o livro de Daniel, tem vários outros esses. Se nós formos colocar o livro de Daniel, que é um dos mais conhecidos, vamos ver que Daniel ficou sabendo de um decreto do rei, o qual o rei fez ali na emoção. Porque Daniel era dos 3 presidentes, Daniel e mais de 120 príncipes, Daniel era o que mais o rei gostava. Mas ali no embalo de pessoas, o rei acabou assinando um decreto, o qual nenhuma pessoa do reino poderia adorar outro Deus. E mesmo o rei, sabendo que Daniel adorava ao nosso Senhor, clamava ao nosso Senhor diariamente, mas ele fez isso na emoção, se corrompeu na emoção. E quando ele assinou esse decreto, já era, é um decreto feito, é um prazo de 20, 40, 48 horas, não importa, é um decreto. Um decreto, quando ele é realizado, nem o próprio rei, que diz na Bíblia, que nem o próprio rei poderia tirar este decreto. Se porventura ele fosse querer tirar, ele que seria jogado na cova dos leões. Então o decreto já estava realizado. Mas Daniel pegou, dobrou os teus joelhos de frente, abriu tua janela de frente a Jerusalém, sentido a Jerusalém, e começou a clamar. Mas as pessoas estavam tramando contra Daniel, não tiraram.
mas estavam tramando. Mas Daniel se prevaleceu e todos conhecem a história. Daniel foi para as covas dos leões por conta disso. Desrespeitou o decreto do rei. Mas Deus protegeu a Daniel. E Deus, ele protege quem ele é fiel. Deus protege quem em meio à luta, quem batalha contra Satanás. Deus protege em meio à tempestade, em meio a orações de multidões, que são guerras sendo levantadas contra aquela pessoa, mas Deus protege, porque Deus protege aquele quem é fiel. E assim se fez na vida de José. Deus decretou um sonho que se realizaria na vida de José. Foi um decreto da parte do Senhor. Nem próprio Satanás tiraria. E Satanás começou a invadir a mente daqueles jovens. Os irmãos começaram a fazer um projeto. Porque tudo que Satanás tem para as nossas vidas são projetos. E não passam de projetos falidos. Falidos. Ou por que falidos? Porque ele sabe já da derrota dele. Ele sabe que o decreto do Senhor, a promessa do Senhor nas nossas vidas vai se realizar. Só não vai se realizar se você permitir. Porque ainda neste mundo nós temos o livre-arbítrio. Então se você permitir, realmente não vai. Aí o projeto que era falido vai se cumprir. Por conta que você não acreditou em você mesmo. Mas José, ele tinha um decreto do Senhor. E era decretado. Então Satanás começa a agir na vida daqueles jovens, dizendo: vamos matar, vamos jogar numa cova. E nós dissemos ao nosso pai que ele morreu por um bicho, que alguma fera o comeu. E vamos ver do que será o dos sonhos dele. Mas acredito eu que Deus já colocou a mão. Naquela mesma hora que eles pensaram que colocaram a mão, que falando: não vamos matar ele, porque Deus colocou a mão na mesma hora. Porque a palavra de Deus vai dizer no verso seguinte: e ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiraremos a vida. Não tiraremos a vida. E Deus está falando hoje: não vai tirar a vida. Se existe uma promessa, não vai tirar a vida. Se essa pessoa não permitir, não aceitar da derrota, mesmo sendo vendido, mesmo sendo preso, mesmo sendo outras coisas, se não permitir acreditar na promessa do Senhor, vai viver a promessa do Senhor. Porque Deus, ele livra a mão dele. Eu sei que Satanás tenta matar a gente a qualquer custo. Se fosse a qualquer momento, ele mataria a gente mesmo agora. Para você mesmo não escutar essa palavra. Mas Deus do trono dele coloca a tua mão e você não pode morrer. Você não vai morrer. Porque grande é minhas promessas na tua vida. E assim se fez a mão do Senhor. Colocou a mão naquela mesma hora. E o seu próprio, um dos irmãos, disse: a gente não vai matar, não vamos tirar a vida dele. Então fizeram um projeto falido. Um projeto falido que iria tardar para eles. Para eles iria tardar a promessa, o sonho que José sonhou. Mas mal ele sabia que era necessário acontecer isso para que José vivesse promessa. Era necessário que acontecesse isso. E assim se fez. A promessa de Deus veio através da vida desses irmãos, mesmo sendo usado por Satanás. Venderam aos teus irmãos, mancharam a tua túnica que foi dada pelo teu pai. O que é dado pelo homem realmente ele pode tocar, que foi a túnica. Manchou de sangue e entregou ao teu pai. Mas o que foi dado por Deus, que foi o seu sonho, não puderam tocar. E José então foi vendido. Foi vendido para o Egito. Lá José foi vendido para Potifar. Começou a virar servo de Potifar. Mas José não viu aquilo como algo de já era a minha vida. Eu perdi os meus projetos, eu perdi o meu próprio sonho. José viu aquilo que eu fui caluniado, eu fui vendido. Mas eu vou clamar o nome do Senhor. Eu vou fazer tudo com excelência. Eu vou pegar as coisas para fazer da melhor forma, da melhor maneira.
Porque tem momentos que nós realmente passamos para baixo, somos jogados lá embaixo, talvez numa cova, vendido, colocado num lugar que a gente não queria, as pessoas que nós não queríamos, mas a gente tem que fazer com excelência. Às vezes é uma porta de emprego que não nos agrada, que tem pessoas colocando contra nós, tentando fazer tudo contra nós para demitir, para denegrir a nossa imagem, mas nós temos que fazer com excelência tudo. Se está denegrindo, se está falando mal, deixa falar. Pegue as tuas coisas e comece a fazer com excelência. Faça melhor. Faça como se fosse para você. Porque José, ele fez isso. E quando José fez isso, as coisas começaram a subir. Na casa de Potifar, um rapaz que era servo, fazia de tudo, limpava tudo. De um dia para a noite, fazendo as coisas, trabalhando, fazendo com tudo com excelência, porque aonde que ele tocava a mão, fazia com excelência, ele começou a virar como responsável da casa de Potifar. Ele ficava com a chave de abrir e fechar, olhar se tudo estava em ordem. Mas mesmo assim o inimigo vem com outro projeto falido. E nós sabemos que mulher de Potifar tentou deitar com José, José não permitiu. Na segunda vez saiu correndo, mesmo nu, quando estava tomando banho, acabando de se trocar, e a esposa veio, mas foi fiel ao teu servo. Mas a esposa, muito usada por Satanás, disse a Potifar que José tentou abusar, tentou fazer outras coisas, e José, por Potifar ser o braço direito do rei, Potifar agora dá a ordem que José seria preso, e assim se fez. A palavra de Deus vai dizer que José revelou os dois sonhos dos dois rapazes, o copeiro, não lembro se o açougueiro, e vai dizer que um morria e o outro vivia, voltava para o reino. E assim, o que José fez, mesmo em um lugar que é de choro, de rancor, de tristeza, trancado, enjaulado, não podendo sair, não podendo ter a tua liberdade, ele viu, ele fez com excelência tudo. E fazendo com excelência, revelou o sonho daqueles dois. Os dois foram soltos. O sonho que José interpretou aconteceu. E a palavra vai dizer que tudo voltou ao normal, mas José continuou preso. E Faraó começa a ter sonhos. Começa a ter sonhos que ninguém consegue interpretar. E um copeiro, de um certo dia, escutando aquele sonho, vendo que ninguém pode lembrar, lembrou que José, quando ele estava na prisão, revelou o sonho dele. E falou para Faraó: tem um rapaz lá na cadeia que ele tem um dom de revelar. Ele fez isso e deu certo. Então Faraó pede para chamar José. José então toma um banho, veste as melhores roupas e vai de encontro ao rei. Chegando de encontro ao rei, escuta e fala sobre as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. 7 anos e 7 anos viria. E quando revelou isso para Faraó, Faraó muito temeu, mas logo em seguida já viu a resposta, porque José fazia tudo com excelência. José vira para Potifar: ei, suba um governador, faça que ele governe aos 7 anos bons das vacas gordas, para que pegue tudo que há de bom e possa guardar, para que nós tivemos suprimentos necessários quando vir os 7 anos ruins. E Faraó se encantou com a inteligência e a bondade de José. Então, um cara que de um dia para a noite estava preso, acredito eu que numa escuridão, pensando coisas, chorando, clamando ao Senhor. Um homem que perdeu tudo, mas de um dia para a noite virou governador do Egito. A palavra vai dizer que a terra do teu pai começa a ter fome, porque ao redor das províncias de Faraó, as pessoas começaram a perder tudo, conforme o sonho de José. E os irmãos dele vai até Faraó, porque sabia que era o único lugar que tinha suprimento para pegar o suprimento. E todos conhecem a história. Encontrou o teu irmão, achou que o teu irmão ia humilhar, mas seu irmão deu outro lado da mão. Acolheu todos os seus irmãos e o teu pai, e todos puderam sobreviver aonde acharam que teriam morte. Foi através do teu irmão. Mas tudo isso aconteceu para a promessa acontecer.
Então o que eu tenho para falar hoje na sua vida para finalizar é que diante a promessa, diante as escuridão da tua vida, diante a tempestade que vem, Jesus ele manda às vezes acalmar ao barco. Mas por um tempo é necessário você passar no meio dessa tempestade, mas que você possa ver que Jesus ainda está contigo. Talvez o destino que você deve estar tomando nos seus pensamentos é um destino de morte, é um destino que não tem mais jeito. As promessas que meu pai não fez não está dando certo e nem vai dar por este caminho. Mas Deus ele sabe de todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. Se nós olharmos no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz: para Deus nada é impossível. Então para Deus nada é impossível. Então este caminho que talvez você deve estar se colocando é para que a glória de Deus seja colocada na tua vida e você possa viver a promessa do Senhor. Porque Paulo estava com destino a Roma. O barco naufragou e foi na ilha de Malta que ele passou. Ali ele foi picado logo de início pela serpente, mas nada aconteceu. E a serpente fugiu diante da presença dele. E as pessoas que estavam ao redor puderam ver o quanto Deus era na vida de Paulo. E não só isso, a palavra de Deus também vai dizer que Paulo na ilha de Malta curou pessoas e pessoas. Então talvez o que você acha que é o teu fim é só o começo da promessa que Deus tem para a tua vida. Então não queira tardar a promessa do Senhor, porque você pode tardar e findar também a promessa do Senhor. Mas como isso, você pode tomar conta da tua vida, tomar conta das tuas atitudes, fazer o que você bem entender, porque você tem um livre-arbítrio. Mas as pessoas que fazem isso são tardar as promessas, e muitos façam que a promessa nem se cumpra por conta dela. Mas quem entende que os projetos falidos de Satanás são projetos infalidos, não conseguem impedir um decreto do teu Senhor, uma promessa do teu Senhor. Então Deus está falando que no meio da tempestade caminhe, no meio da multidão caminhe. Tá difícil, mas continue. Quer viver a promessa que eu tenho para ti? Continue, vive pelejando, mesmo que você caiu 1, 2, 3, 4 vezes num caminho ruim, onde pessoas te humilharam, te colocaram lá embaixo. Continue, porque talvez isso faz parte para que você possa viver a promessa e que você possa agarrar com as duas mãos e dizer: eu vou viver a totalidade da promessa do Senhor. Amém? Meus irmãos, desculpa a demora, que Deus possa abençoar a tua vida nesta palavra. Não sou nenhum teólogo, não sou nenhum professor, mas eu sou um servo de Deus que está transmitindo a palavra em espírito e em verdade aqui para ti. É um irmão que quer ajudar a tua alma, que quer ajudar a tua vida e que é muito bem dedicado à palavra do Senhor. Eu faço com excelência as coisas do meu Senhor e tento explicar da melhor forma, assim como Felipe explicou para o eunuco. Eu estou aqui para explicar para ti, para que você entenda. Eu anuncio a volta do Senhor Jesus, Ele está voltando. Então você que ainda não aceitou Jesus como seu único e salvador, vá de encontro ao teu Senhor, aceite Ele como teu único e salvador, vá de encontro a um batismo, queira ser também batizado no teu Espírito Santo, para que você possa viver a totalidade da promessa do Senhor. Se arrependa enquanto é tempo, porque assim foi nos dias de Noé. Noé anunciou que viria ao Senhor, que viria ao dilúvio, mas poucos acreditaram. Poucos mesmo, ninguém acreditou, porque nem mesmo ninguém que Noé anunciou foi de encontro, porque pessoas casavam, festejavam, dizendo: está tudo bem, não vai acontecer nunca. E de um dia para a noite, para uma hora para a noite, quando disse fecha a arca, e tudo aconteceu. Então atende-se na voz do Senhor, porque Jesus Ele te chama. Amém, meus amados? Deus abençoe a tua vida. Estarei postando mais pregações, palavras, e também estarei falando aqui sobre orações aqui no nosso canal, aqui no nosso canal do YouTube, no nosso canal do TikTok, para que Deus possa chegar a mais almas. Não estou fazendo nada de mais, estou fazendo o que Deus manda
que é ide e pregar-de o evangelho. E guerreando, porque nós somos guerreiros, amém, amado? Deus abençoe a tua vida, tenha um ótimo dia, uma boa semana, que Deus possa abençoar o teu lar e a tua família, tá bom? Deus abençoe, tudo de bom, amado.